Pessoal, vamos aqui para mais um trabalho de refutação a respeito de bobagens que falam do espiritismo por aí, em especial no YouTube. Eu sempre digo uma coisa: todos podem criticar o espiritismo, evidentemente. Você não é obrigado a ser espírita. Você pode ser contra o espiritismo e até fazer campanha contra o espiritismo. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Mas tenha pelo menos a honestidade de conhecer a matéria que você critica. Tenha a honestidade intelectual de conhecer a matéria que você critica. E se você conhece a matéria que você está criticando e você distorce essa matéria, você está agindo de má fé. Então, concedo a todos o direito a qualquer indivíduo, de não concordar com o espiritismo, de criticar o espiritismo, mas que ele primeiro conheça a matéria para depois criticar. Eu sou advogado. Eu não posso fazer uma peça de defesa, uma contestação, sem antes ler a petição inicial. Eu tenho que conhecer a petição inicial profundamente para fazer uma análise robusta. Pois bem, esse canal aqui do Daniel Gontijo, ele sempre traz no seu canal ex-espíritas, ex-católicos, ex-evangélicos, ex-tudo. Parece até aquelas igrejas evangélicas que tem ex de tudo. Eu só nunca vi ele colocar ex-ateu. Muito provavelmente é porque ele, é claro, é o que ele quer induzir, que as pessoas eram enganadas, iludidas, e aí encontraram a luz, encontraram a razão, e se libertaram da superstição, da religião. Essa é a ideia que ele quer passar, tá? Bom, eu vou examinar aqui esse vídeo. E esse cidadão, Cal Mascarenhas, ele disse que foi ex-espírita. E no vídeo completo, que eu não vou examinar todo o vídeo aqui, inclusive esse é apenas um corte, e do corte eu vou examinar apenas uma parte, para também o vídeo não ficar muito longo. Eu devo examinar uns 20 minutos desse vídeo. Disse que ele foi um ex-espírita, palestrante. Eu, sinceramente, não conhecia ele, nunca tinha ouvido falar desse cidadão. Fui até no YouTube procurar alguma palestra dele. Encontrei e passei o olho rapidamente, escutei alguma coisa. Mas palestras de autoajuda, e não quero desmerecer aí o rapaz, mas o fato dele ter sido palestrante espírita não quer dizer nada, porque os centros espíritas também dão oportunidade a qualquer um. Muitos centros não têm nem critério. Qualquer um que fale um pouco bem, que saiba se comunicar, eles já colocam para palestrar, sem critério algum. E aí esse tipo de coisa acontece. Um cidadão, que vocês vão perceber, que ignora elementos básicos do espiritismo, vai num canal ateu para dizer que foi ex-espírita e tecer uma série de críticas infundadas em relação ao espiritismo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas aí ele aparece como ex-espírita palestrante famoso. Eu mesmo não conhecia ele, não sei nem quem era esse indivíduo. Falo a verdade, é que eu não sabia nem quem era ele. Mas ainda que ele tenha sido famoso, isso não quer dizer nada. Hoje no centro espírita, nos centros espíritas, há muitos que lá estão palestrando, que você percebe que não sabe nada de espiritismo, sabem muito pouco, conhece superficialmente, você escuta muita bobagem nos centros espíritas. Aí um cidadão desse sai do centro espírita e diz assim: olha, eu fui espírita, eu fui um palestrante espírita, eu fui um dirigente espírita. Tem espírita por aí que mal leu apenas ali o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto mais toda a obra de Kardec e outras obras, Leon Denis, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Herculano Pires, etc. Mas enfim, vamos dar início ao vídeo, porque tem muito aqui a ser comentado, tá bom? Vamos nessa, vamos nessa. Sobre a ética da crença, falamos inclusive do filósofo, né, William Clifford, e uma das coisas que ele postula é de que é uma ação antiética ter uma crença que não tem nenhum tipo de embasamento em indícios, em evidências, em fatos ou em argumentos muito bem consolidados. Então, se você tem uma crença, é importante que você saiba qual é o embasamento, qual é a estrutura dessa crença.
Aqui já vem uma primeira crítica, né? Diz ele que foi espírita e ele afirmar que o espiritismo não tem um embasamento, não tem um fundamento, não tem um critério, e ele disse que foi espírita. Bom, eu peguei aqui só um trecho da obra A Gênese, no capítulo número 1 da obra Gênesis, no item 14. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos as causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Conclui pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente pela observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Para encerrar aqui, não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não o produto da imaginação. Mas ele disse que foi espírita. Eu vou adiantar aqui, porque tem muita bobagem que ele vai falar ainda, para que nós possamos aqui refutar. Então, Clifford fala muito sobre isso. E aí, talvez trazendo um exemplo para nós aqui, fique mais claro esse incômodo que eu comecei a sentir e que, com o aprofundamento da minha própria vontade, da minha própria busca na filosofia, eu comecei a perceber que as respostas espíritas não eram respostas, eram pura e simplesmente crenças sem base alguma. E isso foi me incomodando muito. Por exemplo, no ano de 1961, houve uma terrível tragédia em Niterói, em dezembro de 1961, que foi o incêndio de um grande circo, que era o Grand Circus norte-americano. Havia mais de 3.000 pessoas dentro do circo, entre funcionários, artistas e os visitantes, obviamente, os espectadores, todos muito felizes, todos muito alegres, e de repente começa um incêndio. Esse incêndio foi tão devastador que ele vitimou, no momento, no local, cerca de 500 pessoas. Então, 503, salvo engano. Fora um número imenso de queimados e feridos graves que foram até morrer depois no hospital. Mas muitos morreram pisoteados, muitos morreram sufocados e muitos morreram queimados. Foi uma tragédia. Se vocês procurarem esse incêndio em 61 em Niterói, vocês vão ver. Há um livro muito bom de um jornalista chamado Mauro Ventura, cujo título é O Espetáculo Mais Triste da Terra. E ele narra vários aspectos relacionados com esse trágico acidente. Enfim, alguns anos depois do incêndio, o médium Chico Xavier publica um livro supostamente escrito pelo espírito Irmão X, que é o pseudônimo de um espírito, é o pseudônimo de Humberto de Campos, o grande escritor, poeta Humberto de Campos, que ele não podia mais assumir a assinatura desse autor espiritual, porque a família de Humberto de Campos estava abrindo processos contra o Chico, porque, cara, você está escrevendo usando o nome do nosso parente falecido, dizendo que é ele que está escrevendo. Como é que é isso? Então, existem questões da mediunidade, da psicografia, que são muito relacionadas a essas coisas. E aí, por causa disso, começou-se a assumir o nome Irmão X. Nesse livro, que se chama Cartas e Crônicas, vou entender aqui que foi escrito pelo autor Chico Xavier, existe uma passagem em que se explica com um olhar espiritual o que aconteceu naquele trágico evento em dezembro de 1961, que foi, muito tempo atrás, no ano de 177, romanos criaram uma espécie de evento em que se colocaram
no centro de uma grande arena, muitos cristãos, animais como cavalos e outros, mulheres, crianças, centenas de pessoas que eram escravos ou cristãos. E quando a arquibancada estava lotada de pessoas, todos querendo ver o espetáculo era justamente porque antes tinham colocado muitos barris de resinas e de óleos inflamáveis. O espetáculo que iria ser visto naquele dia era daquelas pessoas sendo incendiadas. Lançou-se uma tocha, ou algumas tochas foram lançadas, e aquele número imenso, centenas de pessoas e animais, foram incendiadas dentro daquele espaço, né? E nas arquibancadas aquilo era um espetáculo, aquilo era algo para ser visto, era como em vários outros coliseus e arenas romanas aconteciam coisas parecidas. Mais de 1.700 anos depois, essas pessoas que foram os organizadores e os criadores desse espetáculo, que produziram esse momento com aquela morte coletiva, eles foram reunidos reencarnatoriamente para que pudessem experimentar na própria pele o que haviam feito com outras pessoas no passado. E foram essas pessoas, esses espíritos, que foram conduzidos de alguma forma para renascer num lugar, num tempo, e para serem colocados no circo e morrerem dessa forma, como haviam feito 1.700 anos depois com aqueles cristãos, com aquelas pessoas inocentes. Em tese, isso é chamado de resgate coletivo. Pessoal, é aquilo que eu... Deixa eu colocar diferente aqui essa tela. É aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Esse é o grande problema, você levar qualquer um para o centro espírita, para palestrar no centro espírita, e depois a pessoa se afasta do movimento e sai falando um monte de bobagens, e ainda com ar de autoridade. Qualquer um que estude espiritismo, o ESD-1, que é aquele estudo sistematizado da doutrina espírita, ou qualquer nome que você queira dar, curso básico de espiritismo, cada centro acaba criando um método de ensino, alguns seguem o método da federação, mas enfim. Mas qualquer um que tem um estudo até básico do espiritismo vai conhecer a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa introdução tem um capítulo, tem um tópico, na realidade, na introdução tem um tópico que é autoridade, o nome é autoridade, deixa eu pegar aqui. Controle universal do ensino dos espíritos. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Está na introdução, no tópico número 2, ok? Introdução, tópico número 2. Você precisa ler esse texto. É obrigatório você ler isso daqui. Gente, me permitam fazer apenas uma pequena leitura aqui de um parágrafo para que então eu possa fazer esse comentário. Olha o que diz Kardec. Não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas pela voz unânime dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Presta atenção. Também não será um espírito vindo se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Gente, o que ele está criticando aqui, ele talvez nem saiba disso. E é isso que me espanta, o fato de ele dizer que era um espírita famoso, um palestrante e tal. O que ele está criticando aqui não é o espiritismo, não é a doutrina espírita. Talvez ele nem saiba disso. Para fazer parte do corpo doutrinário, para fazer parte da doutrina espírita, qualquer ensino tem que passar pelo chamado controle universal do ensino dos espíritos. Então, pode ser um médium famoso, pode ter a assinatura de um espírito aí reconhecido. Se não passou pelo controle universal do ensino dos espíritos, não faz parte da doutrina espírita, não faz parte do corpo doutrinário. Isso que ele está criticando aí é o que muitos chamam de chiquismo. Há muitos chiquistas, ou seja, idólatras de Chico Xavier.
E aqui eu não estou nem criticando o Chico Xavier, tá? Eu quero que você entenda, eu não estou criticando o Chico Xavier. Mas nós sabemos que há idólatras de Chico Xavier, assim como há idólatras de Edivaldo. Há os divaldistas, os chiquistas, e que esquecem o que é o controle universal do ensino dos espíritos. Não é porque a psicografia veio da mão de Chico Xavier que faz parte do corpo doutrinário do espiritismo. Você precisa ler esse tópico número 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Para fazer parte do corpo doutrinário dos princípios espíritas, precisa passar por esse método estabelecido por Kardec. Então, o fato de Chico ter psicografado isso daí, realmente vai ficar no campo da crença. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas isso não é um princípio espírita, esse fato que ele está narrando, essa situação que ele está descrevendo. Eu mesmo sou um crítico desse tipo de visão e nem por isso deixo de ser espírita. Eu sempre falo, não é porque o indivíduo cegou muitas pessoas nesta vida que na outra vida ele vai ter que voltar cego. Ele pode voltar numa outra existência, isso eu falo o tempo todo aqui no canal, ele pode voltar numa outra existência curando visões, sendo um médico que auxilia nesse processo de cura da visão de muitas pessoas. Não se diz que o amor cura uma multidão de pecados? Agora, o método de reparação é diferente para cada um. Você dizer que sempre a coisa vai acontecer como a lei de Italião é um tremendo equívoco. Isso se chama de reducionismo. O que esse Karl Mascarenhas está fazendo aqui? E que muitos espíritas também fazem. Eu sei que muitos espíritas fazem. O que ele está falando aqui, muitos espíritas acreditam dessa forma que ele está falando. Nesse ponto, eu vou concordar com ele, de modo equivocado. Coloca depois no Google o que é reducionismo. Então, muitos espíritas entendem assim, o indivíduo, ele sei lá, como eu falei agora há pouco, ele cegou muitos olhos nessa vida, na outra vida ele vai voltar cego. Isso é reducionismo, a coisa não é dessa forma. Não funciona desse jeito. Isso não é o ensinamento espírita. Cada caso é um caso. Então, o fato de Chico ter psicografado isso, deixar de psicografar, e daí? Na época lá da Sociedade Parisiense, de Kardec, havia um médium famoso, que era o Sr. Rose. Ele psicografava, por exemplo, ali o Espírito de Verdade, mas depois ele começou a entrar em conflito com Kardec, começou a psicografar um monte de bobagem, saiu da Sociedade Parisiense, entrou no ostracismo, esqueceram ele, porque ele começou a se achar o quê? Eu sou médium que psicografa o Espírito de Verdade. E aí começou a ser obsidiado, enfim. Então, o fato de ele ter psicografado mensagem do Espírito de Verdade que se encontram na codificação espírita não quer dizer nada. O fato de ter sido Chico Xavier que psicografou não quer dizer nada. Entende isso? Então ele está criticando aqui, não é o espiritismo, é o chiquismo, que eu também critico, que vários criticam. Vários criticam esse tipo de idolatria a um personagem, a um médium, a um espírito. Vamos lá. E não existe isso no espiritismo kardecista, digamos, raiz. A gente não vai encontrar... Olha, parece que aqui ele foi honesto. Ele teve agora uma honestidade intelectual. Ele mesmo está falando aí que no espiritismo raiz não existe esse tipo de explicação reducionista. Pelo menos aqui, acordou para a vida. Vamos lá. Essas explicações desse tipo de evento nas obras de Kardec. Mas a gente vai encontrar isso em algumas obras de Chico Xavier. Nessa em especial. Essa é muito, muito típica, né? Chico que teve essas novas revelações sobre o mundo espiritual, como funciona a reencarnação. Então, as coisas não pararam em Kardec. Se Kardec foi o que recebeu a terceira revelação, não tem uma coisa assim de segunda, terceira revelação, né? Moisés, sei lá, Jesus, os apóstolos, e posteriormente com Kardec. Parece que Chico foi a quarta, né? O pessoal está colocando ele num posto. É a impressão que me dá, tá, Cal? Que ele reformou. Bom, o que eu posso dizer aqui é que, de fato, há dentro do movimento espírita muitos idólatras que acham que Chico Xavier foi a quarta revelação. Mas qualquer um que leia a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer um que leia aqui
esse texto que eu falei, no tópico número 2, vai ver como é que faz parte do corpo, o que é que pode fazer parte do corpo doutrinário, como princípio doutrinário. Então, o fato de ser um médium, famoso que seja, que psicografou uma coisa, se não passou pelo controle, por esse método, não faz parte do corpo doutrinário. Tá? Então, não existe isso de quarta revelação por meio de Chico Xavier. Vamos continuar. Formulou e avançou muito depois de Kardec, aqui no Brasil, pelo menos. O que acontece é que, uma vez investido desse poder que as projeções dos outros lhe jogam, né, que você começa a ter um poder muito grande, ao ponto de ser visto como alguém que nunca vai errar, ao ponto de ser visto como alguém cuja palavra sempre precisa ser aceita como verdade. Essas críticas eu faço, muitos espíritas fazem. O que isso tem a ver? Isso, o Kardec falava isso. Kardec escreve esse capítulo aqui. Eu estou tratando com vocês. Será que ele também, como ex-espírita, ele nunca leu o livro dos médiuns, por exemplo? É uma aura de santidade que se cria sobre uma pessoa ao ponto de o que ela faz é a verdade. Acredite, assine embaixo. Quando você ouve uma história como essa, Dani, de pessoas que morrem em um trágico incidente como esse, e que vem alguém e explica que eles não eram pessoas inocentes, eram apenas pessoas que precisavam, e os espíritas não gostam de falar que um caso como esse é um pagamento. Não, eles não estavam pagando, eles estavam crescendo a partir do sofrimento, sentindo na própria pele o que produziram por um processo educativo da alma. Mas Eufemismo. É um eufemismo. Eufemismo, vamos lá. De fato, a reencarnação é um processo educativo de evolução espiritual. Na questão 385 é dito que os espíritos apenas reencarnam visando o seu aperfeiçoamento, o seu melhoramento, o seu crescimento espiritual. Dentro desse processo pedagógico, nós temos ali as provas e as expiações. Provas são desafios, são testes, enquanto que as expiações têm a ver com a lei da semeadura, a lei de causa e efeito, mas que não é dessa explicação reducionista que ele colocou agora há pouco. Mas, para além disso, é muito importante que você compreenda, isso é muito importante que você compreenda. Eu vou até voltar aqui um pouquinho, esse texto aqui. Bom, vamos ver se eu pego aqui o restante para ficar claro. E que, para mim, joga um verniz sobre uma ética que, para mim, é muito feia. Pronto, ele fala que é a questão do eufemismo, né? A questão que eu quero que você entenda é o seguinte. Vamos lá. Existe o sofrimento ou não existe o sofrimento? Esqueça que você é espírita, esqueça o espiritismo. O sofrimento nesse mundo existe ou não existe? É isso que eu quero entender. Se você é ateu, se você é niilista, você vai dizer que sim, o sofrimento existe e tudo é obra do acaso. Tudo é uma questão do acaso. Então, o acaso que produz isso aí tudo e não tem um significado. O sofrimento não tem um significado. Então, não é o espiritismo que inventou o sofrimento. O sofrimento existe. O que o espiritismo faz é dar um significado. Então, por exemplo, uma religião qualquer, sei lá, catolicismo, protestantismo, quando você está diante de um determinado sofrimento, em que é algo de nascença, por exemplo, você fica naquela situação. Como é que você explica isso daqui? O indivíduo nasceu na miséria, nasceu cego, nasceu na pobreza, enfim, com uma série de doenças, enquanto que outro nasceu saudável. E como é que você vai explicar isso? Você vai colocar na conta de Deus essa injustiça, tá? Não é nem o tema de hoje, mas eu só quero que você entenda isso. Agora, o que é que o espiritismo faz? Ele inventa o sofrimento? Não, ele dá um significado, o porquê daquele sofrimento. Então, não é o espiritismo que inventou o sofrimento. O sofrimento existe. Se você for ateu, como eles são, o sofrimento vai continuar existindo. A questão é que você vai dar ao sofrimento, digamos assim, o significado, entre aspas, significado do acaso. Você vai atribuir ao sofrimento o acaso. Essa que é a grande questão. Enquanto que o espiritismo entende que ali há, de fato, um processo educativo. Se não for assim, nós teríamos um Deus que é injusto. Então, se você é ateu, tudo bem, você vai pensar que é obra do acaso. Mas se você acredita na existência de um Deus e você pensa numa única existência, você vai cair nessa contradição dos católicos, protestantes, que eu acabei de comentar. Você vai acabar, não tem como, você vai cair na ideia de um Deus injusto. Mas se você acredita em Deus e você é reencarnacionista, você vê nesse sofrimento provas e expiações para o crescimento do espírito. Em algumas situações específicas, há missões, como no caso de Jesus. Jesus não estava passando por uma
expiação, nem por uma aprovação. Ele estava passando por um processo de missão. A questão toda é, o sofrimento existe. Mas qual o significado que se dá a esse sofrimento? É obra do acaso? Você pode pensar isso. O ateu, o niilista, obra do acaso, não tem um significado. Você pode pensar como católicos e protestantes, que existe uma única vida e que o indivíduo nasceu desse jeito mesmo por azar, sei lá, porque Deus assim quis. Eu consigo só ver aí a injustiça. E, por outro lado, você pode ver, do ponto de vista espírita, que há um processo pedagógico, de fato, um processo evolutivo. Mas ele entende isso como eufemismo. E no caso do ateísmo, nós vamos dizer o quê? Que, sei lá, é o acaso. Muito perversa. Primeiro, são pessoas que não têm memória ou consciência, se é que essa coisa existe, daquilo que fizeram. Crianças, das 500 e tantas pessoas que morreram, centenas eram crianças pequenas, inclusive. O espírito, ele não é criança. Ele está ali numa roupagem de criança. Então, não estou nem defendendo essa tese do Chico Xavier, dessa história que ele está falando aí, mas aquela história, se o tal do Karl Mascarenhas foi espírito, ele deve saber que ali, naquele corpo de criança, tem um espírito já milenar. Não é uma criança, o espírito já é muito maduro, já tem outras existências. Inclusive. Então, você vê aquela criança pequena e imagina que existe uma espécie de orquestração cósmica, divina, para que esse grupo de pessoas sejam colocadas para sofrerem aquele horror. Então, se isso foi verdade, na verdade, quem orquestrou isso daí não foi Deus sádico que orquestrou essa situação. Se de fato essa psicografia do Chico for verídica, que não tem como verificar, eu acabei de falar isso para vocês, porque não passou pelo controle, também não é um tema que se passa pelo controle universal. Mas se isso ainda fosse verdade, quem orquestrou isso daí não foi Deus sádico, não. Quem orquestrou isso daí foram as próprias pessoas, os próprios espíritos. Os resgates coletivos sempre foram uma pedra no meu sapato. Eu não conseguia aceitar aquilo. E não sou somente eu. Existe muita gente dentro. Talvez por ignorância da sua parte. Dentro do espiritismo, eu já estou fora, me considero ateu hoje, mas o meu olhar sobre essas coisas, mais que isso, não só por ser ateu, mas por ser filósofo e por estudar psicologia, esse meu olhar se agiganta. Um gênio, porque ele estudou filosofia e psicologia. No caso, eu sou ignorante, uma série de pessoas são ignorantes. Se dilata esse meu olhar de susto em relação a isso. Isso me causa um susto. E mais que isso, esse tipo de postura acabou sendo irradiado para que outros médiuns, diante de outras tragédias, começassem a fazer livros semelhantes. Tanto é que houve um livro chamado Voo da Esperança, cujo médium que o escreveu foi, inclusive, processado pelas famílias das pessoas que morreram no voo da TAM, que caiu no aeroporto de Congonhas. Foram 199 pessoas, 187 eram passageiros e tripulantes, e mais 12 que estavam em solo quando aquele terrível acidente aconteceu, o maior da nossa história da aviação no Brasil. E quando você percebe isso, e você vê que poucos anos depois, um médium supostamente recebeu informações espirituais e escreve um livro narrando que essas próprias pessoas não eram inocentes, elas tinham... Mais uma vez, ele está falando aqui de um médium que falou, um espírito que falou, isso aí não tem nada a ver com o espiritismo. Também em passado reencarnatório, e elas também foram rumanos e rumanas que perpetraram dores, situações difíceis. De novo, tiveram que esperar séculos e séculos para poder espiar aprender, os pecados. Não é esquisito, porque a população vem aumentando exponencialmente, já somos 8 bilhões, porque isso não veio antes. De onde veio a inspiração desses médiums, né? Eles tinham que tirar isso de algum lugar, o que eles estavam lendo ali? Opa, eu nem acho que muitos desses médiums, talvez a maioria, faça isso de propósito, vou enganar, vou inventar uma aqui. Eu acho que muitos deles deixam sua intuição fluir, um processo puramente psicológico, e acreditam que estão recebendo aquelas informações do além. E que elas são verdadeiras, né? Que elas são... Isso daí que ele está falando é possível, é o chamado animismo. Nós espíritas que estudamos a matéria reconhecemos isso. Pode ser de fato também. Pode ser que esses médiums que psicografam essas coisas e essas teorias que, na verdade, às vezes eu penso que só querem ficar famosos nas redes sociais, ou, se não for charlatanismo, pode ser simplesmente a questão do animismo. Não tem nada de processo mediúnico. Pode ser verdade, mas e daí? Isso destrói o espiritismo em quê? Legítimas. Exatamente. E uma coisa que eu queria te perguntar sobre isso, Cal. Eu conheço um espírita de uma linha do espiritismo que talvez não seja mais tradicional, a gente estava falando mais cedo de espiritismos, inclusive, que é contra a caridade. Olha que curioso.
Ele diz que a caridade atrasa a evolução espiritual das pessoas, que as pessoas estão na miséria, estão sofrendo porque elas merecem, em vista do que elas fizeram na sua vida passada. Cara, então eu fiquei com isso. Será que pode levar a uma visão tão insensível assim de pessoas que estão sofrendo, que estão pagando por um sistema social que gera tanta desigualdade econômica assim, e caramba, estão vendo elas como culpadas e é isso que você merece por conta da vida passada? Eu achei cruel essa interpretação. E não sei se você já viu alguma coisa parecida por aí nas suas andanças. Sim, sim. Rapaz, ai meu Deus, vamos lá, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu nunca ouvi falar dessa linha que diz que é para deixar o indivíduo sofrer para ele poder pagar. Eu nunca vi essa tal dessa linha. Eu vi uma vez o Padre Quevedo falando sobre isso. Padre Quevedo, vocês lembram do Padre Quevedo? Vamos lá. E aí o cidadão aí, o Karl Mascarenhas, ouve isso tudo e fica calado. Gente, é importante que vocês leiam aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um item, que é o item número 27. Olha só a pergunta. Deve-se pôr um fim às provas do próximo ou é preciso, por respeito às vontades de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Em outras palavras, você está vendo alguém sofrer. Você deve ajudar essa pessoa a superar essas aflições, você deve resgatar essa pessoa, enfim, socorrer essa pessoa, ou você deve deixá-la sofrer para que ela cumpra com a sua expiação? Quem diz que a pessoa deve sofrer para expiar os seus pecados, enfim, essa pessoa não sabe nada de espiritismo, não conhece nada de espiritismo. Leia, por favor, esse item 27 do capítulo 5. Eu vou ler só um trecho, porque eu não vou cansar vocês também. Quando virdes, pois, um de vossos irmãos feridos, não deveis dizer, é a justiça de Deus. Não deveis dizer, é a justiça de Deus. É preciso que ela siga seu curso. Mas, dizei, ao contrário, vejamos que, por meios, nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para suavizar o sofrimento do meu irmão. Ajudai-vos uns aos outros sempre em vossas provas. Nunca vos tornei instrumento de tortura para ninguém. O espírita deve pensar que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e de dedicação. Pode, sem receio, usar todos os seus esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo. Tá bom. É isso. Vocês aí, dirigentes espíritas, vocês colocam qualquer um para palestrar na casa espírita, dá nisso daí. Que linha de interpretação de espírita diz que é preciso deixar a pessoa sofrer? Eu desconheço qualquer linha que diga uma coisa dessa. Deve ter um desequilibrado por aí, sempre vai ter um desequilibrado que pensa dessa forma, um fanático, sei lá. Mas o texto aqui é claro. Meu Deus. Olha, deixa eu pegar aqui o livro dos Espíritos, espera aí. Eu vou esperar um pouco, vamos lá. Vai vir muita bobagem aí pela frente. Vamos seguir. Essa é uma distorção perigosa também, que eu também imagino uma moral perversa, uma ética perversa. Então, se essas pessoas sofrem, deixemos que elas continuem a sofrer, porque se estão sofrendo, tem a ver com uma realidade anterior que precisa agora. Rapaz, o Daniel falando isso, o Daniel é ateu já há muito tempo, sei lá, quanto tempo. Mas o Daniel não era espírita e ele falou essa bobagem. Aí vem o tal do Karl Mascarenhas, famoso ex-palestrante espírita, que eu não sei nem quem é. E aí ele diz isso daí. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu acabei de ler para vocês, depois leiam o tópico, o capítulo e o item por completo. Chega a dar uma tristeza, não sei se
Eu vou partir do princípio que a ignorância dele, que era um desses palestrantes com pouco conhecimento, para não dizer que ele está agindo de má fé, que é mau caratismo, então eu vou suavizar para ele. Vamos continuar. Fora de uma, digamos, limpeza kármica, né? Precisam desse aprendizado. E isso vai para várias dores humanas, Daniel. Você vai perceber isso. Uma visão espírita, por exemplo, muito pesada e carregada de produção de culpa para pessoas que fizeram aborto, por exemplo. Então, existem inúmeros livros espíritas falando da vida espiritual e situando mulheres que fizeram aborto como pessoas que vão ter processos obsessivos tenazes, que têm seres deformados, agarrados no seu corpo espiritual. Umas imagens que, quando você lê o livro, você fica com aquilo na cabeça, sobretudo para pessoas que eu acho que você faz parte desse grupo de pessoas que gostam de Game of Thrones, que gostam de... Tá, vamos lá. Como eu disse, ele fica citando aí livros, pessoas que falam, médiuns que falam, mas ele foge da base da doutrina que é Kardec. Ai, meu Deus. Gente, mas vamos pegar lá. Sofrimento, tá? Quando você identifica um fato e você cientificamente narra esse fato, é você que está criando aquela situação? Eu vou dizer o seguinte, vamos lá. A mulher que passa por um processo de aborto, há vários estudos que mostram isso daí, que muitas, mas muitas, isso acaba se tornando um evento traumático para elas, e aí passam por uma série de problemas psicológicos, enfim. O cientista, não estou falando do espiritismo, pessoas que estudam isso e que acabam diagnosticando isso, ou seja, mulheres que passaram por processos abortivos e acabaram desenvolvendo uma série de problemas psicológicos, enfim. Quem fez esse tipo de pesquisa é um negócio tão absurdo que a gente fica até pensando assim, como é que um cara desse, rapaz, ainda vem dizer eu sou filósofo, isso e aquilo. Mas vamos lá. Vou pegar uma situação. Freud, na teoria da compulsão à repetição, ele vai falar da questão dos traumas, que os traumas o indivíduo traumatizado tende a reviver o evento traumatizante. Freud diz isso. Quando Freud identifica isso, é Freud que está criando essa situação? Freud está sendo maldoso ao identificar a teoria da compulsão, a repetição do evento traumatizante, em que os indivíduos traumatizados tendem a reviver aquele evento traumático. Freud está sendo maldoso por identificar essa realidade. Quando os cientistas identificam, então, essa realidade de que mulheres que passam por esse procedimento de aborto, que elas abortam intencionalmente, e depois elas passam por sérios problemas psicológicos, esses cientistas estão sendo maldosos ou eles estão identificando um fato estudado? Então, o fato do espiritismo identificar, por exemplo, um processo de sofrimento pós-aborto, que pode ser, por exemplo, um processo obsessivo, é o espiritismo que está criando o evento, é o espiritismo que está sendo maldoso ao dizer isso. É porque eles pensam assim, que o espiritismo foi criado no gabinete e aí o cara foi lá e criou a teoria. Mas aí ele pensa assim, essa parte da teoria deveria tirar, essa parte da teoria não ficou muito boa não, acho que a teoria deveria ser diferente. Lá no início do vídeo eu mostrei para vocês que o espiritismo não elaborou nenhuma teoria pré-concebida, apenas identificou a realidade, só isso. Vamos lá, vamos continuar aqui com o vídeo. Então, para ele, quem identifica a realidade e fala sobre ela do ponto de vista filosófico, sei lá, científico, essa pessoa é maldosa. A Guerra nas Estrelas, que gostam de coisas assim, e a gente vai lendo o livro e vendo essas cenas, imaginando as coisas, mas quem está dentro dessa aura, quem está dentro dessa aura seria um nome muito espírita, mas muito místico, quem está dentro dessa bolha, né, vai receber isso como... A cara do sabidão, o filósofo, o cientista.
verdade, vai receber isso como informação legítima. Eu gosto de uma frase do Saramago que diz assim: só quando se sai da ilha é que se pode enxergar a ilha. Então, eu só enxergo algumas sombras do espiritismo porque eu saí daí. Porque quando você está dentro, seu funcionamento... Ele encontrou a luz. Ele estava cego, estava na sombra, nas trevas. E aí ele saiu, agora ele encontrou a luz no ateísmo. mental, as coisas que você pensa, as coisas que você recebe, as pessoas com quem você convive, todas estão dentro daquela bolha. E isso não é só para a realidade de uma religião, mas para qualquer outra coisa, né? Para qualquer outra ideologia, pensamento, forma de pensamento, grupos humanos. Pensem também nas pessoas que, por um momento de desespero, por um transtorno, por seja lá o que for, optaram por abrir mão da própria vida. Né? Fizeram aquilo que a gente não vai falar o nome, que o YouTube não gosta, mas começa com suí, e aí o que vai acontecer com essa pessoa no mundo espiritual? Livros como Martírio dos Suicidas, livro como Memórias de um Suicida, vão mostrar essas pessoas. Ele disse que não vai falar a palavra suicídio, ele fala suí, e logo depois ele começa a falar a palavra, repetir a palavra. É um gênio, realmente ele é um gênio. Que cometeram esse terrível crime, que é essa coisa, sofrendo coisas que você não pode nem imaginar. Imagine os pais dessa pessoa, com o amigo, imaginando que seu ente querido está numa tormenta definida por quanto tempo. Como essa ética, como essa moral, como essa ideia, que não tem nenhum tipo de lastro com aquilo que a gente pode dizer, uma evidência que garanta que isso é verdade, faz na cabeça de sobreviventes. Olha só a ignorância desse cidadão que disse que foi espírita. Abram aí o Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui o Livro dos Espíritos, questão 957. Ele disse que para o espiritismo, em resumindo, para o espiritismo, todo suicida vai sofrer horrores e terão as mesmas consequências, enfim. Vamos lá, questão 957. Questão 957 de O Livro dos Espíritos. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o espírito? As consequências do suicídio são muito diversas. Não existem penalidades fixas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram, mas uma consequência da qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. Por que desapontamento? Porque ele verifica que a vida continua existindo e os problemas psicológicos assim também. Além disso, a sorte, presta bem atenção, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias, cada caso é um caso. O Karl Mascarenhas, não sei se por má fé ou por ignorância, é reducionista. Ele está dizendo que para o espiritismo todo mundo vai sofrer as mesmas penalidades fixas porque cometeram, ele chama de sui, né? E depois ele repete a palavra 2 vezes. Então a questão do suicídio, gente, não existem penalidades fixas, isso é reducionismo, essa é a palavra mais utilizada aqui hoje neste vídeo. E aí que eu repito, é esse tipo de gente que vocês colocam nas casas espíritas, depois palestram durante anos, alguns saem porque não obtiveram o lucro que queriam, e depois saem por aí falando um monte de bobagens. Pais, filhos, mães, cônjuges, essas pessoas que ficaram amigos, se abraçarem essa ética e essa ideia, vão sofrer ainda uma maior angústia. Além da dor daquela perda, ainda vem toda essa angústia. Fora isso, todas as outras coisas que você vai perceber, como, por exemplo, a forma de grande parte, muito menos agora do que já foi no passado, a forma de grande parte dos líderes espíritas, dos autores espirituais, dos livros, dos médiums, de lidar com a população, a comunidade LGBTQIAP+, que em muitas vezes a forma de falar sobre esses espíritos que vivem uma experiência ou uma experiência de trans, por exemplo, são espíritos pobres, coitados, que no adoecimento da sua dinâmica espiritual precisaram, e é uma forma muito rebuscada da linguagem, precisaram no trânsito reencarnatório. Primeiro, mais uma vez, eu não vou nem tratar desse assunto aqui. Um assunto longo, extenso. Tem um vídeo aí do Paulo Sobrinho que ele fala sobre isso. Acho que no Polêmica Espírita tem um vídeo do Paulo Sobrinho que ele fala sobre isso, sobre esse assunto. Mas você perceba o seguinte, ele está falando do que dizem, do que falam, de lideranças, de espírito que disse-me disse.
Mas eu vou repetir mais uma vez. Nada disso faz parte do controle universal do ensino dos espíritos. Nada disso consta na obra de Kardec. Para fazer parte do corpo doutrinário do espiritismo, precisa passar pelo controle universal do ensino dos espíritos. Será que esse cara não aprendeu isso? Será que esse cidadão não aprendeu isso? Ele está falando coisas que eu critico, que João critica, que Maria critica, que Bernardo critica, que uma série de espíritas criticam. Que é o confiar na palavra de um médium, confiar na palavra de um dirigente espírita, confiar na palavra isolada de uma pessoa ou de outra, enfim. Vamos lá. De um corpo de polaridade sexual diferente, migrar para um corpo de polaridade tal, e por causa disso sofrem os horrores dessa... Gente, é colocar no mínimo como doentes da alma. Algo que hoje não é só a Organização Mundial de Saúde, não coloca mais assim, né? Mas todo o entendimento psicológico que poderia ser abraçado pela própria doutrina espírita para ajudar mais essas pessoas. E aí é que tá. Mais uma vez a gente vai falar de espiritismos, porque alguns centros que têm uma visão um pouco mais progressista, um pouco mais aberta à ciência, vão pensar e vão ajudar de formas diferentes, enquanto outros que têm uma posição mais rígida, a gente não tem um protocolo de pensamento sobre essas questões, que vão, esse protocolo que vai ser abraçado por todos os centros. Então, existe muita diferença na maneira como as pessoas dos centros espíritas diferentes vão lidar com questões como essas. Muito bem colocado, Cal. Eu acho que são exemplos que ilustram como a fé nem sempre é tão positiva, assim. Por mais que a crença, vamos pensar assim, desacompanhada por evidências, que é o caso da fé, né? A pessoa que tem a certeza de alguma coisa, sem que aquilo tenha uma demonstração, sem que haja provas suficientes que garantam que aquilo é verdadeiro, isso é fé. O espiritismo é baseado em fé. Não tem como você achar que o que o Kardec fez no século XIX era um trabalho científico que demonstrou cabalmente, fielmente a existência de espíritos. Sinto muito, mas aquilo lá é insuficiente, é muito precário do ponto de vista científico, sistemático, para você chegar a uma conclusão razoável de alguma coisa. Vamos lá. Pessoal, estudem não só as obras de Kardec, mas também busquem outros pesquisadores pós-Kardec. Pesquisem, por exemplo, as obras de Ernesto Bozano, Gabriel Delane. Pesquisem. Pronto, uma coisa interessante. Pesquisem quem foi Russell Wallace, parceiro de Darwin naquela época. Pesquisem, então, sobre a Sociedade Dialética de Londres. Sociedade Dialética de Londres, que foi constituído um comitê para destruir o espiritismo, e o relatório final foi completamente favorável ao espiritismo. Sociedade Dialética de Londres. Pesquisa, então, as palavras de Russell Wallace, que, no fim das contas, ele se convence da realidade do fenômeno. César de Lombroso, que batia no espiritismo em artigos todos os dias, praticamente. O tempo todo batendo no espiritismo, depois ele passa a estudar o fenômeno cientificamente e se convence da realidade. Então, Gabriel Delane tem tantas obras. As obras do Gabriel Delane são, na verdade, essas obras são repositórios de pesquisas e mais pesquisas realizadas em torno do espiritismo. E hoje, nos dias atuais, há tantas pesquisas, por exemplo, em torno, fora mesmo do movimento espírita, em torno de evidências de quase morte, de experiência de quase morte, EQM, experiência de quase morte. Tem um livro, rapaz, interessante que eu estou lendo, que são artigos científicos atuais em torno dessa questão. Eu esqueci agora o nome do livro. Eu estou lendo ele. Bom, quem sabe em outro dia aqui no canal. Deixa eu ver se ele está aqui do lado. Acho que não. Bom, mas são artigos científicos interessantes em torno dessas pesquisas atuais, em torno dessa realidade do fenômeno mediúnico. Você tem que pesquisar. Você não tem que acreditar no que eu estou falando, no que Kardec disse. Você não tem que acreditar no que o dirigente da sua casa espírita diz. Você tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Você tem que ir atrás de informações. O espiritismo não chama você para crer, mas para você compreender. Pesquise, veja. Até uma obra interessante, No Invisível, de Leon Denis. Pega essa obra, No Invisível, de Leon Denis. Estude essa obra. Porque às vezes fica parecendo que realmente nós acreditamos em algo que Kardec disse. E Kardec disse que ele fez ciência, então nós acreditamos nisso. Mas será que pós-Kardec também outros pesquisadores não repetiram os as pesquisas, o exame dos fenômenos, etc.?
Pesquisem. Porque senão você vai cair nesse tipo de engodo que você encontra na internet. E tão extraordinária, né, como esse tipo de alegação, como a fé pode ser perigosa, né, Cal? Olha quantas ideias podem trazer assombro para a vida das pessoas sobre o que está rolando com a pessoa que acabou pondo fim à própria existência, sobre aquilo que aconteceu nesse Ou sua interpretação equivocada do assunto. acidentes tão trágicos, é algo que essas pessoas mereciam ou estão pagando em vista do que elas fizeram lá atrás. Não estou dizendo que acontece isso com todos os espíritas, mas pode trazer um pouco de insensibilidade, uma visão assim, caramba, sobre a forma como a sociedade funciona, né, cara? São problemas que dependem de nós para serem resolvidos e não do mundo espiritual. Será então que a gente tem que manter o mundo como está do ponto de vista econômico, tanta desigualdade social, porque essas pessoas precisam passar por isso? Passar fome, caralho, para poder aprender, para poder evoluir espiritualmente? Rapaz, quer dizer então que será que as pessoas têm que passar por isso para crescer, para evoluir? Gente, vamos lá. Aqui na questão, a questão que é 260 de O Livro dos Espíritos, questão 260 de O Livro dos Espíritos, vamos abrir aqui. 260A. Kardec diz assim: se não houvesse pessoas de má conduta na Terra, o espírito não encontraria nela um meio necessário para passar por determinadas provas? E aí os espíritos falam: e seria o caso de lastimar se isso acontecesse? Seria o caso de lastimar se isso acontecesse? Então, se acabar a desigualdade social na Terra, isso seria algo a se lastimar? Ou significaria que essa justamente é a nossa função, acabar com essas desigualdades? Quem disse que o Espiritismo ensina que são os espíritos que devem resolver os problemas sociais? Quem disse que o Espiritismo ensina que devemos ficar com os braços cruzados porque as pessoas devem sofrer as desigualdades? Quem disse isso? Vamos lá. Vou pegar aqui algumas questões. 806. Porque são tantas questões, gente, que eu não quero cansar vocês, não. Mas vamos pegar aqui só algumas. Questão 806 do Livro dos Espíritos. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não. É obra do homem e não de Deus. Questão 813. Há pessoas que passam privação e miséria por sua culpa. A sociedade pode ser responsável por isso? Sim, já o dissemos. Ela, a sociedade, é muitas vezes a principal causa dessas situações. Aliás, não é de sua responsabilidade cuidar da educação moral dos seus membros? Enfim. Veja, aqui não estamos dizendo que a culpa é de Deus, que a culpa são dos espíritos, que os espíritos vão resolver. Não, é culpa da sociedade, que está sendo dito aqui. Tem uma outra questão. Vamos para 888. Vamos lá. Presta bem atenção. É muito importante, eu estou passando por isso aqui, porque às vezes a pessoa fala na internet as coisas e fica no campo. Você tem que acreditar no que o cara está falando aí, né? Veja que ele está dizendo que é isso que o Espiritismo diz. Não é isso que o Espiritismo ensina. O que pensar da esmola? Questão 888. O homem reduzido a pedir esmola se degrada moralmente e fisicamente. Ele se embrutece. Presta bem atenção agora. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação e garantir a existência daqueles que não podem trabalhar nem deixar sua vida sujeita ao acaso e à boa vontade dos outros. Então, a própria sociedade deve buscar essa transformação e não deixar o indivíduo sujeito à boa vontade dos outros que passam pelas ruas e entrega lá uma moedinha para o cidadão. Tá? Vamos para uma outra questão aqui. Eu acho que vou pegar só mais uma, 930. Poderia pegar várias aqui. Várias. 930, tá? Vamos pegar aqui. Será que é 930? Aqui. É evidente que, isento dos preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontrará um trabalho qualquer que o ajude a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas, entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os colocam de lado, não existem aquelas que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades
em consequência de doenças ou outras causas independentes de sua vontade? Resposta: numa sociedade organizada de acordo com a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Gente, não vou ficar lendo aqui várias questões, sabe? Bom, é isso. O Espiritismo não ensina que o indivíduo deve sofrer, deve passar fome, e nós, espíritas, devemos ficar apenas olhando esse indivíduo sofrer e passar necessidade porque ele tem que passar por expiações. O Espiritismo não ensina isso, é pelo contrário. O Espiritismo fala: não espere algo sobrenatural para mudar a realidade. É você quem deve agir no mundo, você quem deve buscar a sua autotransformação e a transformação do mundo, a transformação do meio. Mudando as condições materiais, você também influencia no espírito. Há, inclusive, espíritas que são marxistas. Há vários que são marxistas. Alguns defendem a social-democracia. Então, isso aí que ele está falando é um engodo. Mas eu não vou nem continuar esse vídeo aí, porque aí vai começar uma série de repetições, ele começa a fazer críticas a Chico Xavier, ele fala de Otília Diogo. Otília Diogo, de fato, me parece que de fato era uma fraude, era uma picareta, mas o que é que o Espiritismo tem a ver com isso? O que é que o Espiritismo tem a ver com Otília Diogo, que era picareta ou deixava de ser? Mas Chico foi enganado, e daí que Chico foi enganado? Chico Xavier era Deus? Entende? Então são sempre críticas, gente, superficiais que me incomodam. E como eu disse, qualquer um pode criticar o Espiritismo, pode discordar do Espiritismo, mas pelo menos critique aquilo que o Espiritismo ensina. Bata naquilo que o Espiritismo diz e não naquilo que ele não diz. E pior, o cara que disse que foi espírita, que foi palestrante, indo para um programa no YouTube, passar vergonha, mentir. Será que ele está mentindo ou ele é ignorante mesmo? Mas será que é mentira? Se for mentira, é mentira descarada. É má fé descaradamente. Ou é ignorância mesmo, pelas coisas que ele falou. Ele falou da questão do suicídio, falou da questão do deixar passar fome. Pelo amor de Deus. Isso aí, o cidadão que tem um conhecimento básico do espiritismo não cai numa dessa. Bom, gente, eu vou parar por aqui o nosso vídeo. Já ficou muito extenso. Realmente... Leiam, eu já indiquei para vocês, mas leiam o capítulo da obra, um texto da obra Obras Póstumas, de Kardec, que trata dos desertores. É muito interessante isso. Vou ficando por aqui. Não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, sua curtida. E vamos respirar um pouco, porque é muita bobagem para um dia só o que nós escutamos aqui.